Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Depósito da Fé. Agora entrando num novo ciclo que é dos livros dos reis, certo? Samuel 1 e 2, Reis 1 e 2. Eles são até conhecidos como os 4 livros dos reis, né? Samuel 1 e 2 são tidos como Reis 1 e Reis 2, e os que nós conhecemos de Reis 1 e 2 são os Reis 3 e 4, certo? Até alguns escritos, alguns comentários de santos e tal, eles são referidos dessa forma. Por exemplo, agora mesmo eu estou lendo o comentário de Orígenes ao Cântico dos Cânticos. E lá, quando ele faz referência nesses livros, ele faz dessa forma. Né? Então tem lá, no terceiro livro dos reis. Né? Aí, qual é o terceiro dos reis? É o que, na nossa Bíblia, é o primeiro. Certo? E nesses livros, nós vamos fazer uma abordagem um pouco diferente. Nosso foco será olhar para alguns personagens muito específicos, certo? E não para os livros inteiros, tal como eu comentei lá no grupo de WhatsApp. Tá? Então essa aula é sobre Samuel e Saul. Tá? Samuel, o último juiz de Israel, e Saul, o primeiro rei. Então nós estamos passando por essa transição, certo? Saindo do período dos juízes, o período em que o povo de Israel estava, né, sem um governante, sem um chefe que conduzia todo mundo, né? Somente um juiz que resolvia os perrengues e livrava o povo da opressão dos filisteus, dos amorreus, dos amalequitas, etc., do povo inimigo, que, seguindo aquele ciclo, né, de idolatria, queda, vinda de um juiz, libertação do povo. Agora, o povo de Israel vai ter um rei para mandar em todo mundo. Mas vamos direto aos personagens. Samuel, ele é filho de Elcana e Ana. Elcana tinha duas esposas, Fenena e Ana. Fenena dava filhos para Elcana. Ana era estéril. Entristecida por conta disso, ela foi ao templo pedir a Deus e prometeu a Deus, né, que se Deus desse a ela a graça da fertilidade, de gerar um filho, que esse filho seria consagrado inteiramente a ele. E assim aconteceu. Né? Nasceu Samuel. Agora, o interessante são os significados desses nomes. Tá? Samuel é o nome de Deus, né? Shemuel é o nome de Deus. Elcana é Deus possuiu, ou Deus criou. Tá? Fenena, uma das esposas de Elcana, é joia, enquanto Ana é a graça. Aqui os nomes dos personagens estão contando uma outra história. Uma história que a gente não vê sendo narrada pelo hagiógrafo. O que Deus possui? Tudo, absolutamente tudo. O mundo material, Fenena, a joia, certo? Que é precioso, e a graça, Ana. Fenena já dava filhos para Elcana. O mundo material ele já segue o seu desenvolvimento, certo? Mas a graça, para ela ser frutífera, para ela ser fecunda, é necessário que haja uma comunhão. É necessário. E qual é essa comunhão? Ana, ela se coloca no templo em oração. Ela vai rezar. É esse momento em que há a conexão, a comunhão, certo? Não a naturalidade das coisas que faz com que o mundo material precise de uma conexão. Não, ele já segue a sua ordem. Mas o mundo da graça necessita de uma conexão, certo? Um movimento de mão dupla, tá? Quando há essa conexão, a graça é frutífera, a graça é fecunda, certo? Não por uma deficiência da graça, mas por uma deficiência dos que recebem essa graça, dos que devem receber essa graça, que somos nós, tá? E aí, quando essa graça é fecunda, nasce o Shemuel, o nome de Deus se manifesta, tá? A vontade de Deus se manifesta nesse mundo, a graça de Deus começa a agir nesse mundo. E assim vem o último juiz. E Samuel ele tem uma vocação muito interessante, que quando ele foi consagrado ao templo, só um detalhe aqui, né, Ana, ela não vai ao templo como é de costume quando Samuel nasceu, porque ela ainda estava amamentando Samuel. Ela precisava tirar ele do leite antes de ir ao templo. E porque Samuel ele necessitava ser nutrido por Ana, ser nutrido por essa graça, certo? Ao máximo, para poder
começar a sua vocação, para poder começar a prestar o seu serviço. E aqui Ana, quando vai ao templo, ela canta um hino, né, o Cântico de Ana, que está no capítulo 2 de Samuel. E esse cântico ele carrega algumas semelhanças com o Magnificat, que São Lucas colocou na boca da Virgem Maria, certo? Lá da visita de Maria a Santa Isabel. Tudo bem que o Magnificat ele tem semelhanças com alguns outros salmos, mas em uma grande parte é, é parecido com esse cântico de Ana. Mas se a gente for prestar atenção no que aconteceu com as duas, não tem muitas semelhanças, além do fato de terem gerado um filho por graça de Deus. Mas Ana, ela era estéril e recebeu o filho por graça de Deus. Quando ela recebe o filho, ela entrega o filho e não tem mais posse dele, só cuida dele enquanto está amamentando. Depois o filho vai para o templo. Maria não. Maria não era estéril, ela era virgem, certo? Ela concebeu por ação do Espírito Santo. E quando ela dá à luz seu filho, apresenta no templo, o filho volta para ela. Ela continua cuidando de Jesus, né? Pela lógica, até os 30 anos, certo? Mais ou menos isso daí. Né? Jesus fica com ela até os 30 anos, até começar a sua vida pública. Tudo bem que a Virgem Maria o entregou para o sacrifício, entregou para Deus, né? Mas na forma prática, na ação, parecem que as duas são diferentes. Tá? Por que, que o Magnificat é uma espécie de atualização do Cântico de Ana? Porque a entrega de Ana se realiza na entrega de Maria. A entrega de Ana, que Ana só amamentou, e depois o filho foi inteiramente para o serviço do templo. A entrega da Virgem Maria foi total, quando ela ainda tinha o menino em seus braços, mesmo quando ela ainda cuidava de Jesus. Ela sabia que aquele filho não era para ela, ela sabia que aquele filho nasceu para morrer. Tá? Por isso que uma espada transpassaria a alma de Maria, como foi profetizado pelo Simeão, né? Pelo profeta Simeão no templo. Então existe essa semelhança espiritual nas duas. E então, no capítulo 3, vem a vocação de Samuel, o momento em que Deus o chama. E Samuel ele não conhecia a Deus. Né? O que é esse não conhecia a Deus? Que está aqui no livro, sendo que Samuel ele estava servindo ao templo, estava servindo Eli, que era sacerdote e juiz. É claro que ele sabia o que era Deus, né? Ele estava ali brincando, né? Óbvio que não. Mas uma coisa é a gente conhecer, sei lá, né, uma cidade a partir de pesquisas que a gente faz, da geografia, do clima, da cultura, da quantidade de habitantes, certo? Da distância de um lugar para o outro, a gente vê fotografia, beleza, a gente aprende muito sobre o lugar. Uma experiência totalmente diferente é quando a gente viaja para esse lugar, quando a gente chega lá, tá? Eu posso não conhecer toda essa geografia, toda a cultura, mas estar lá, numa cidade diferente, é uma experiência muito mais ampla do que a teoria ali, certo? Então Samuel ele conhecia Deus nessa teoria, mas ainda não conhecia a Deus de forma prática. Ele ainda não tinha ido nessa cidade. Porque, diz o texto, as revelações, as profecias eram escassas nesse tempo. Então o povo de Deus estava na Terra Prometida, vivendo ali, sendo conduzido pelos juízes, certo? Sem muitas manifestações de Deus, sem muitos sinais de Deus, como havia em Moisés, né? Como havia em Abraão, como houve também com Josué. Os juízes eles não tinham essa familiaridade com Deus, tal como os profetas, os patriarcas, etc. E essa convivência do povo de Deus na Terra Santa é uma espécie de imagem do que virá da Terra Santa, da Terra Prometida do céu. Porque lá Deus será o nosso rei. Né? Aqui, até quando Deus se entristece, quando o povo pede um rei, é por isso, né? Porque ele é o rei. E o povo vive sob esse reinado de forma comum, sem que haja um líder no meio do povo, certo? O juiz é só para resolver os perrengues. E a manifestação de Deus, o extraordinário de Deus, não vai acontecer, porque o extraordinário será ordinário.
Quer dizer, né, esse contato com Deus, essa comunhão com Deus será plena, será face a face. Não necessitará mais de a mediação de um profeta, a mediação, né, de um patriarca, certo? A diferença é que a habitação do povo na Terra Santa era uma imagem do que se realizará, mas com a deficiência da, da humanidade decaída, da distância que o homem ainda tem de Deus, certo? É apenas uma imagem do que acontecerá. E aí, é claro, necessita de outros elementos, necessita de juízes, necessita também de um rei. A gente sabe que o povo de Israel precisava de um rei, tá? Quando o texto diz que Deus se entristeceu, é para dizer justamente isso, que o povo não precisará de um rei, porque Deus é o nosso rei, tá? Mas é claro que o povo de Israel, a civilização ali, precisava de um rei, tanto que aconteceu, tá? Tanto que Deus permitiu que acontecesse. Sim, mas vamos à vocação. Então Deus chama Samuel 3 vezes e Samuel ele acha que é Eli. É uma passagem muito conhecida, né? Com certeza você já ouviu isso na catequese. E na terceira vez ele entende que é Deus que está chamando Samuel. E aí fala, Samuel, se te chamarem de novo, né? Você volta a dormir, se te chamarem de novo, você diz assim, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Então qual é o sentido, qual é o significado dessa vocação de Samuel, desse chamado de Samuel? E por providência, né, que não era essa a programação, né, foi coincidência mesmo, de ser a primeira aula do mês de agosto, que é o mês das vocações. Samuel ele não conhecia a Deus porque ele ainda não tinha entrado em contato com Deus. Mas quando Deus o chama, ele não confundiu a voz de Deus com a voz de Eli. Né? Deus não usou a voz de Eli, vamos dizer assim, né? O mesmo tom de voz para chamar. Samuel confundiu a familiaridade com a qual ele foi chamado. Deus o chamou com tamanha familiaridade, com tamanha proximidade, que ele pensou que era Eli que estava chamando. Certo? Né? Ah, mas por que é isso, né? Porque o texto não está dizendo que ele se confundiu com a voz. Ele achou que era Eli, simplesmente levantou e foi. Né? Uma voz que chama com tamanha familiaridade que ele não está pensando, ah, é alguém lá fora. Né? Alguém está precisando de mim lá fora. Será quem é? Não. Ele pensou logo que era Eli. Era Eli. Certo? O sacerdote que cuidava dele. E aí quando ele diz, fala, Senhor, que o teu servo escuta, Deus parece que descarrega, né? E fala tudo aquilo que Samuel precisava escutar, né? O chamado dele. É como se precisasse só de uma cutucada, né? Para poder despejar tudo, né? Para falar tudo, para soltar ali a, a fofoca, digamos assim, né? Então, tamanha familiaridade que Deus tinha com Samuel, Deus só precisava de uma correspondência, certo? O momento em que a graça ela se torna fecunda, quando há essa correspondência, quando há familiaridade, tá? E aí Samuel corresponde a essa vocação, certo? Conosco também assim, a nossa vocação, os nossos chamados cotidianos, seja o chamado para o ordinário, seja o chamado para o extraordinário, né? Para a vocação religiosa, para o matrimônio, é um chamado muito familiar. É um chamado familiar. Às vezes ele se confunde com outras coisas. Se a gente prestar atenção e ouvir, esse chamado ele é muito familiar. Então a gente não vai ter dúvida que está sendo chamado. A gente pode ter insegurança, a gente pode ter medo, certo? A gente pode ter apego a outras coisas. A gente pode ter apego ao nosso conforto, a nós mesmos. E isso acaba, né, nos confundindo ou impedindo que a gente corresponda a essa vocação. Né? Ou até confundir com outras coisas. Né? Pensar que são outros chamados. Mas a familiaridade deixa uma certeza de que estamos sendo chamados. Tá? Em outro momento eu posso, em outro vídeo, eu posso estar falando melhor sobre isso. Mas vamos lá. Então Samuel ele corresponde à vocação de profeta e de juiz, né? Porque ele morre depois que ele soube que a Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus.
foi capturada pelos filisteus, e os seus filhos, os filhos de Eli, também morreram na batalha. E aí ele morre drasticamente. Até que Samuel precisa assumir o posto de juiz. O texto faz uma pausa para mostrar o que aconteceu com os filisteus enquanto a arca estava com eles. E é muito legal de ver, né, que eles colocam a arca dentro do templo de Dagon, o deus filisteu da fertilidade, e aí a estátua amanhecia deitada diante da arca, deitada de bruços diante da arca do Senhor. Tudo bem que a arca era um objeto feito de madeira de acácia, coberto de ouro, com 2 querubins na tampa, e que guardava um pouco do maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Nessa arca havia a presença de Deus. E essa presença de Deus é tão forte que os ídolos não são capazes de se manterem de pé. E eles não simplesmente caem. Eles caem de bruços, eles caem diante dele. Como se estivessem prestando um culto. Mas eles não estão prestando culto, é óbvio. Né? Os deuses pagãos não prestam culto a Deus, é lógico. Mas o que quer dizer? Eles insistiram, colocaram a estátua de pé, e no outro dia amanheceu novamente, numa terceira vez. Né? Aí quando eles voltavam, já não estava mais deitado de bruços. Só o corpo, sem as mãos e a cabeça. As mãos e a cabeça foram colocadas perto da entrada. E aí eles realmente ficaram assustados. Né? Falaram, não, vamos tirar essa arca daqui. Sem falar que o povo, né, da redondeza começou a pegar tumores. Apareceram ratos, né? Uma praga. E aí levava a arca para outra localidade, e o povo também ficava com lepra. Né? Até que tiveram que devolver esse negócio, porque não está dando certo aqui. O que isso quer dizer? Que diante de Deus, os deuses pagãos, sejam eles forças cósmicas da natureza que não são personificadas, tá? Seja espíritos, né? Sejam demônios, seja lá o que for, eles, por piores que sejam, por piores que pareçam, ou por mais grandiosos e espalhafatosos que pareçam, eles não têm poder diante de Deus. Não tem poder. Deus é que governa tudo. Eles estão muito abaixo de Deus. E as forças cósmicas, que são chamadas de deuses por muitos povos pagãos, né, essas forças estão a serviço de Deus. Estão prostradas diante de Deus. Porque Zeus, Thor, né, o raio, o relâmpago, o trovão, eles têm uma certa liberdade para agir. Mas eles só agem segundo a permissão divina. Deus é quem permite com que o raio exploda, né, no céu, faça o seu show, seja belo, porque realmente é belo. Né? Vai dizer que os relâmpagos dos raios não são bonitos, né? São terríveis, são perigosíssimos, mas são bonitos. Né? Esse show que eles fazem, só o fazem porque Deus deixa. Porque existe uma ordem, uma inteligência ordenadora acima dessas forças que permite que as coisas, né, que a natureza vá seguindo seu curso. Tá? E as mãos e a cabeça de Dagon estarem afastadas é porque eles não têm inteligência suficiente, não têm ideia suficiente, não têm força para agir contra Deus. Nada que eles façam, nada que eles façam, nada que eles digam, nada que eles planejem fazer, consegue superar o poder de Deus. Absolutamente nada. E veja que esse sinal foi diante da arca que carregava a presença de Deus. Imagine diante de Deus verdadeiro. Quando Jesus vai dizer para Pilatos, né, a gente vai ver isso no Evangelho de João, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus exércitos viriam e me tirariam daqui. Diante de Jesus Cristo, ninguém tem poder. Nada, absolutamente nada, nem ninguém. Né? Ninguém tira a vida dele. Ele que a dá livremente. Certo? E diante da nova arca da aliança, né? Diante do sacrário, onde está a presença real de Cristo na Eucaristia, diante da Virgem Maria, que foi a arca da aliança também, né? Que carregou no seu ventre Cristo, né? Essas forças se prostram, não tem poder. Não tem poder. E segue. Né? Samuel, ele então começa a exercer sua função de juiz e de profeta, até que o povo começa a pedir, né? Dai-nos um rei, dai-nos um rei.
E aí Deus fica triste com o povo, Samuel fica triste com o povo, mas Deus fala assim para Samuel: tudo bem, Samuel, não é você que ele está ofendendo, eles estão ofendendo, é a mim, mas eu vou deixar. Vamos dar um rei a eles. Agora deixe as condições bem claras. Que ter um rei não é tão bonzinho como eles estão imaginando. Né? Precisam ter súditos, precisam ter soldados. Então o rei dispõe do que ele quiser, dos bens das pessoas, certo? Explica tudo e vamos lá. Você vai encontrar uma pessoa assim assim, você vai ungir essa pessoa como rei e bola para frente. Então Samuel ele vai ungir Saul, da tribo de Benjamim. Samuel é da tribo de Efraim, certo? Da tribo, é isso mesmo, né? Eu Eu acho que eu estou certo. Eu acho que é da tribo de Efraim. Isso, é da tribo de Efraim. Efraim, se vocês se recordam, é filho de José, né? O que foi abençoado no lugar do primogênito. E Saul é da tribo de Benjamim. Nesse momento aqui, a tribo de Benjamim é uma tribo pequena, é uma tribo esquecida, é uma tribo que está cumprindo a pena, né, a perseguição, o castigo do crime de Gabaon, que a gente viu na aula passada. Então a tribo de Benjamim é uma tribo esquecida, mas é de lá que Deus tira o primeiro rei. Isso é muito legal. Isso é muito legal, porque as tribos elas têm altos e baixos o tempo todo. Né? Tem gente boa que sai de uma tribo ruim, tem gente ruim que sai de uma tribo boa. Né? Deus mostrando esses altos e baixos que não dá para a gente se apegar a nada. Não dá para a gente se apegar a achar que a gente está seguro porque a gente está na igreja, certo? Isso não é sinal de segurança, né, perpétua. Claro que o padre Garrigou Lagrange ele fala que nós devemos ter uma certeza da tendência, que é a virtude da esperança. Né? Claro, estar na igreja é muito melhor do que não estar. Facilita o processo, está mais perto de Deus, mas não é garantia de salvação, em hipótese alguma. Né? A gente a salvação não está garantida pelo fato de nós estarmos lá. A gente está mais próximo, mas não é garantia, certo? E aí começa o reinado de Saul. O legal aqui é que Saul ele não é o modelo de rei. A gente viu, né? O modelo de patriarca é o primeiro patriarca, Abraão, o pai de uma multidão. Né? O modelo de profeta é o primeiro profeta, Moisés, né? Tirado das águas, né? É o retirado. O modelo de sacerdote é o primeiro sacerdote, Arão, aquele que traz a luz, certo? O modelo de juiz é o primeiro juiz, Otoniel, né? O leão de Deus. Mas o modelo de rei não é o primeiro rei. Saul significa desejado. É aquele que foi desejado pelo povo. Mas ele ainda não é o modelo de rei. Ele é apenas aquilo, o cumprimento, Deus atendendo o pedido do povo. E a gente vai ver ainda, né, qual é de fato o modelo de rei. E por que Saul não é o modelo de rei? Ele só veio para cumprir. Só para cumprir o pedido do povo. E ele é ungido como rei. Nós vemos aqui, né, desde o capítulo 9, 8, né, desde o capítulo 8 até o capítulo 15, alguns feitos de Saul. E Saul, ele não é um rei muito bom. Ele não é um rei bom. Ele descumpre a sua norma, né? Ele vai lá, vence o exército inimigo, beleza, que ele está cumprindo o seu papel ali mínimo de rei, de livrar o povo da mão dos filisteus, mas ele toma de assalto os bens do povo filisteu que ele deveria ter deixado. Né? E aí Samuel, poxa, Saul, o que está acontecendo? Ah, mas eu voltei aqui no interdito e isso aqui vai ficar pra gente. Né? Aí ele traz um rei inimigo como refém. Mas Saul não era para ter matado os reis todos, os nossos adversários. Ah, mas esse aqui, não sei o que. Aí Samuel pega a espada e retalha o rei todinho. Não é assim, sabe? Deus não quer desse jeito, ensinando para Saul. Tem um momento em que ele diz, né, com a autoridade de rei, que ninguém prove alimento enquanto eu não executar a vitória ao povo X. E aí o filho dele, o Jonathan, né, Jonatas, ele prova do mel. Ele ainda não sabia. Mas aí o soldado fala, ah, seu pai falou que não devia. Ah, não tem problema não. O que acontece?
Saul percebe que a ira de Deus começa a cair sobre o povo porque alguém desobedeceu à norma. E aí eles vão tirar a sorte, né, para descobrir quem foi. Até que a sorte cai sobre o Jonatas. E aí Saul disse que deveria morrer aquele que descumpriu a lei. Quando ele descobre que é o filho dele, poxa, agora o que é que eu vou fazer? Diferente de Jefté, o juiz, né, que sacrificou a sua própria filha, aqui nós temos o sinal de Deus novamente. Porque o tempo todo isso acontece. Deus mostrando pra gente. Você tem coragem de sacrificar o bem mais precioso que você tem, que é o seu filho? Pois eu tenho. Né? E aí Deus vem e faz isso. Né? Como sinal, mostrando isso, Abraão, né, que consegue, Jefté, que não tem escapatória, Saul, que volta atrás, recua. São modelos diferentes, exemplos diferentes, mas para mostrar que de fato é algo extremamente difícil. E Saul, enquanto um rei que não é modelo de rei, ele não consegue executar. E isso é a prova final de que ele realmente não é o modelo de rei. Ele não consegue dar o seu bem mais precioso em prol da justiça de Deus. E aí Samuel até diz a ele, né, que o que vale mais é a obediência do que o ritual. E Saul ele vai ofertar bois, né, para Deus, para poder aplacar a ira de Deus por causa das suas desobediências. E Samuel, não. A obediência vale mais do que o ritual. O ritual ele é importante, mas é necessário que haja uma sintonia, certo? O que isso quer dizer? O que Samuel está falando? Que se a gente exerce a prática da religião sem buscar mudança de coração, não vai funcionar. A prática da religião ela é extremamente necessária, é extremamente importante, porque se assim não fosse, não haveria o livro do Levítico, certo? E se você ainda não viu a aula sobre o Levítico, está disponível, certo? Na playlist aí do Depósito da Fé. Deus é que revela o ritual. Deus quer que nós prestemos o culto a Ele do jeito que Ele ensinou. Isso quer dizer que a prática de religião é extremamente importante, tá? Mas ela deve ter como objetivo a conversão do coração, a mudança do coração, para que haja de fato uma sintonia, para que haja de fato uma união e a graça seja fecunda em nós, certo? A prática de religião sem essa finalidade, afastada desse meio, como uma forma até de esconder essa desordem, ela é vã, ela não tem finalidade, ela prejudica mais do que ajuda, certo? E aqui serve para a gente fazer um exame de consciência da nossa prática de religião. Né? Primeiro, temos prática de religião, tá? É importante? Deus quer? Sim. Nós veremos isso mais adiante também, tá? E se temos essa prática, ela esconde os nossos defeitos ou ela tem por objetivo consertar os nossos defeitos, tá? Fica aí a reflexão para a gente. E ficam aí essas duas imagens de Samuel como último juiz e de Saul como primeiro rei, tá? Fazendo essa transição. Eu espero que as outras aulas, também dos outros personagens, que serão Davi, Salomão, Elias e Eliseu, sejam breves como essa. Tá? O objetivo desse ciclo é ter aulas breves, objetivos, só para a gente olhar para os personagens. Lá na frente, a gente vai conseguir amarrar tudo isso, certo? Com os outros livros que irão se seguir. Depois desse ciclo, a gente vai voltar à estrutura normal de ler o livro por inteiro. Tá? Tirando o primeiro Samuel, né, os outros a gente vai ler só pedaços. Tá? O primeiro Samuel a gente vai acabar lendo todo. E da próxima aula será do capítulo 16 do primeiro Samuel até o capítulo 8, se não me engano, do segundo Samuel. E aí depois a gente vai recortar os livros. Tá bom? Era isso que eu tinha para trazer nessa aula. Não deixe de cumprir o rito do YouTube, certo? Curta esse vídeo, diga aí nos comentários o que você está achando das aulas, certo? O que você achou da aula de hoje. E também se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações, entre no grupo do Depósito da Fé para a gente poder conversar mais de perto sobre esses assuntos, tá bom? O link está aí na descrição do vídeo. E também veja aí os outros links
tá? Você pode contribuir com este canal para que este canal permaneça. Tem aí a chave Pix, certo? Tem a lista de desejos da Amazon, se você também quiser me presentear com algum livro, fica aí a opção. Acho que tem também o canal do Telegram, onde eu sempre estou postando as notícias das coisas que eu tenho feito, né, dos textos, né, dos vídeos, né, as novidades estão aí também sempre no canal do Telegram, tá bom? Então, era isso. Obrigado por ter assistido esta aula até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.